E estamos ao vivo! Estamos ao vivo! Boa noite a todos que estão aqui comigo, que estão comprometidos a entrar no mercado de celulares e acessórios e chegar do zero a 10 mil reais por mês vendendo celulares e acessórios. Então sejam muito bem-vindos à Maratona Enriquecendo com vendas de celulares e acessórios. O meu nome é Gabriel Moreira e eu sou especialista em vendas de celulares e eu estou há mais de 9 anos nesse mercado de celulares, eletrônicos e informática. E nesse evento eu vou abrir os seus olhos para esse mercado que está cada vez mais crescendo no Brasil e está cada vez mais dando dinheiro. E te mostrar o caminho para você chegar do zero a 10 mil reais por mês, trabalhando de casa se você quiser, sem precisar montar uma loja física como essa que eu tô aqui agora. E eu quero te pedir uma coisa, não assiste essa aula sozinho. Não assiste essa aula sozinho não. Chama para perto de você o seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo, a sua namorada ou alguém que você possa contar com essa pessoa que vai ser o seu braço direito nessa nova jornada no mercado de celulares. Eu aprendi a andar de bicicleta com 4 anos de idade. E quem tirou a rodinha da minha bicicleta e me ensinou a andar e segurava a bicicleta para mim não cair, era minha mãe. Então já chama essa pessoa que vai segurar a bicicleta para você não cair. Chama essa pessoa que vai ser a sua companheira nesse mercado de celulares, nessa nova jornada que você está entrando agora. Porque se você assistir sozinho essas aulas, você vai ter que ficar explicando para essa pessoa. Você vai ter que ficar explicando para essa pessoa o que você vai aprender aqui. E talvez possa ser que essa pessoa não entenda muito bem a sua explicação. E por causa disso, ao invés dessa pessoa ser a pessoa que vai segurar a bicicleta para você não cair, às vezes essa pessoa vai ser a pessoa que vai te travar, vai colocar uma trava no seu caminho para você não entrar nesse mercado de celulares. Então já chama a sua companheira, já chama o seu companheiro para assistir essa aula junto com você. Combinado? E para você que estiver presente comigo durante todas as aulas desse evento, eu vou te dar um certificado de participação com carga horária. Dá só uma olhada. Eu vou te dar um certificado de participação com carga horária para você que estiver até o final comigo desse evento. Então fica comigo até o final, porque além de você aprender os primeiros passos para você chegar do zero a 10 mil reais por mês vendendo celulares e acessórios, ainda você vai receber o seu certificado de participação com carga horária. Beleza? E melhor ainda, no final desse evento, eu vou fazer o sorteio de uma vaga na minha mentoria, onde eu vou pegar na sua mão e te levar até os 10 mil reais por mês vendendo celulares. Você vai ter o meu acompanhamento particular, se você for o ganhador desse sorteio. Então fica esperto que ao longo das aulas eu vou falar algumas palavras-chave secretas para você anotar essas palavras para você conseguir participar do sorteio. Combinado? E se você não está interessado em ganhar dinheiro vendendo celulares e acessórios, essa aula não é para você. Não perde o seu tempo aqui comigo não, porque nessa aula eu vou jogar as cartas na mesa. Eu vou abrir o jogo do mercado de celulares para você. E como que você vai conseguir chegar do zero a 10 mil reais por mês vendendo celulares, é nessa aula que você vai aprender e nas outras aulas da Maratona Enriquecendo com vendas de celulares, tá? Então, se você não está interessado em ganhar dinheiro no mercado de celulares e acessórios, sai daqui que essa aula não é para você, tá bom? Então, bora ganhar dinheiro comigo, assim como eu e assim como vários dos meus alunos, como por exemplo, os meus alunos faixas pretas, que eu vou pedir para minha equipe colocar o vídeo dos depoimentos de alguns deles aqui na tela agora. Eu conheci pela rede social, passando a postagem, aí com essa parte na internet, eu peguei e falei assim, putz, eu vou comprar esse curso aqui, esse Smart 10K pra mim ver, que eu preciso sair de onde eu tô. E aí foi pela rede social. Eu tava lá só no automático, só o dedinho pra cima, procurando alguma coisa, aí eu falei, eu pensei louco aqui mesmo. Eu trabalhava em empresa, não tinha um cargo tão ruim assim. Eu era analista de compras numa multinacional. Meu salário tava, quando eu saí, tava em torno de 4,5 nessa faixa. Eu recebia nessa faixa. Só que, cara, a gente procura mais, né? Esse salário dá para sobreviver, não dá para viver bem, dá para sobreviver. Então, eu mexendo no Instagram, apareceu a sua publicação e eu me interessei nesse assunto
Tanto é que foi aí que eu entrei em contato com você e com a sua equipe e a gente resolveu dar esse passo. Eu entrei no Smart 10K, foi em janeiro agora desse ano, né? Então eu já estava vindo e entrei em janeiro, que foi a turma que teve de janeiro, né? Então eu entrei em janeiro de 2024 agora. Na verdade, eu já pensava em fazer algo diferente, algo para mim, só que eu ainda não tinha pensado no que poderia ser. Aí eu vi a sua publicação, cara, e, cara, isso me despertou o interesse e eu vi que esse ramo, ele cresce muito, né? Hoje, quem não tem um celular, não é nada. Tem pessoas que têm 2, 3 aparelhos e eu vi aí a oportunidade de eu aumentar meu faturamento e dar uma qualidade de vida melhor para minha família. Minha renda principal é trabalho como CLT, né? Então essa é uma das minhas rendas, que é a principal, e hoje eu vivo com uma renda extra, que é a venda de aparelhos. Bom, a princípio me casei jovem, né? E quando eu me casei, eu ainda trabalhava com meu pai. Meu pai trabalha até hoje no ramo da jardinagem. E eu vou te falar que não é uma profissão que ganha pouco, tá? Ganha bem, porém é um serviço mais braçal, mais judiado. E eu não queria isso, cara. Eu era novão ainda, 22 anos. E, cara, vou procurar entrar na empresa. Assim, eu vendia pouco, muito pouco. Até dezembro, como se eu mostrar para mim o faturamento, até dezembro, o meu faturamento era pouquíssimo. E foi isso que aconteceu. Deus abriu a porta numa empresa. Deus cumpriu o desejo, né, do meu coração, que era trabalhar no escritório, todo arrumadinho, cheirosinho, né? Para quem ar-condicionado. Exatamente, para quem sempre trabalhou cortando grama. Então, Deus cumpriu esse desejo no meu coração durante 5 anos. Só que durante esses 5 anos eu vi que aquilo não era algo que eu queria pro resto da minha vida. De janeiro para cá, quando eu comecei a fazer o Smart 10K, ele deu uma pulada, porque assim, você aprende dentro do curso fazer a jogada, a chegar até o cliente final, a vender o produto com mais, saber abordar o seu cliente. Então, para mim, deu uma diferença muito grande. No Android é o que eu mais vendo hoje. E eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para eu mudar de vida, dar uma vida melhor para mim e para minha família. Foi aí que eu comecei a procurar alguma coisa diferente para fazer. Ó, Gabriel, antes de entrar no Smart 10K, eu tava jogado, né? Porque assim, eu tinha os aparelhos hoje, eu pedia hoje, vendia para só que eu não tinha tanta aquela divulgação. Então hoje no Smart 10K eu tenho aquela possibilidade de estar levando até o cliente, e o cliente tá pegando e fazendo as indicações. Então a indicação é o que mais me fez subir nesse tempo, e o pós-venda também. Depois do Smart 10K que eu aprendi a fazer o pós-venda, aprendi a montar as estratégias, foi aonde eu comecei a fazer aquela mudança. Então, para mim, de janeiro para cá, deu uma pulada de degrau, foi do primeiro para o terceiro degrau. Eu resolvi mudar de vida, fui para a empresa, achando que ia ser 1000 maravilhas, mas, cara, você ser seus chefes, seus patrões, cara, eu vou te falar, tem que ter muita paciência. E eu sou uma pessoa que eu acho que eu não tenho muita essa paciência. Eu resolvi encarar o ramo aí de empreendedorismo e tô aí já faz 1 ano e meio. Não me arrependo nem um pouco. Quer dizer que então, antes de janeiro, antes de você entrar no meu treinamento, antes de você entrar no Método Smart 10K, você tentava empreender no mercado celular, mas você vendia meia dúzia ali, 10 celulares por mês? Eu passei o ano todo de janeiro, foi de janeiro a novembro do ano passado, só que se eu pegar minha média de aparelhos vendidos durante esse decorrer do tempo até novembro, então quer dizer que assim, eu vendi na faixa de 5, 6 aparelhos por mês. Muito pouco, né? Muito, muito baixo, a média é muito baixa. A melhor decisão que eu fiz na minha vida pessoal. E como que é a sua vida hoje, Renan? Como que é a sua vida hoje, depois de se tornar faixa preta, né? Depois de atingir um faturamento líquido aí de 10 mil reais por mês aí, vendendo celulares? Melhorou bastante. Eu comecei a colocar mais em prática o que você dá pra gente nos treinamentos, a partir daquele momento que eu vi, puxa vida, eu não tô faturando legal, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso de ideias. Foi a partir daquele momento, daquele tempo ali que eu tava iniciando, que começou a desenvolver. Fui pegando as ideias que você já praticou nas suas lojas. Então, depois de janeiro para cá, do Smart 10K que eu fiz, que aprendi as estratégias, deu aquela pulada de
de nível mesmo. E realmente foi melhorando. Então, para você ter ideia aí, meu primeiro mês de faturamento, cara, foi 2.000 e... salário, se não me falha a memória, foi 2.500. Aí no mês seguinte, parece que foi 2.700, alguma coisa assim. Certo. E comecei a aplicar, Gabriel, aquelas táticas que você dava pra gente. E realmente foi melhorando. Eu sempre fui um cara que eu gostei de correr atrás de uma renda extra, né? Porque assim, uma vez que não atrapalha o seu trabalho atual, então assim, eu acredito que a pessoa ela tem que ter 2, 3 rendas. E eu sempre fui aquele cara muito assim, vamos falar assim, eu penso muito na frente. Então eu comecei a pensar no que ia me trazer um retorno assim de imediato que não atrapalhasse o meu trabalho. E eu vendo esses aparelhos que eu vendo, na hora que eu vou pro trabalho de manhã, né? E quando eu volto à tarde, na hora do meu almoço, nem na hora do almoço eu vendo, então é de manhã e à tarde é o horário que eu vendo. E eu tava muito perdido com valores de mercadorias também. Isso, minha precificação tava bem abaixo do mercado, porque eu tava querendo ganhar cliente, né? Aplicando preços baixos, mas a gente teve uma mentoria também que, me ajudou muito. Eu qualifiquei, deixei todos os preços tabelados para o mercado e hoje eu consigo, por mais que às vezes a gente venda menos, mas a gente lucra muito mais, né? E hoje, depois que eu fiz o Smart 10K de janeiro para cá, mudou totalmente diferente. Por quê? Não é que eu saio de manhã vendendo, eu abro o aparelho e coloco lá e quando eu acordo tem mensagens. Fábio, pede um aparelho, me pede outro. Aí eu vou só marcando, quando chega no trabalho, à tardezinha eu peço pro distribuidor, ele traz para mim os aparelhos. Então, de janeiro para cá, que deu essa pulada de chave depois do Smart 10K, ele mudou totalmente de uma forma que, assim, é tudo no automático. A maioria hoje é tudo por indicação. Então, hoje é muito difícil eu correr atrás de um cliente hoje. O cliente que vem até a mim. E aí, quando ele quer um aparelho, ele vai pagar o valor que tiver lá, ele vai pagar, porque ele tá querendo aquele tal aparelho. Aí eu vi, aplicando essas táticas, a gente viu que as coisas foram melhorando, o faturamento já foi aumentando de 2,5 pro mês seguinte, se não me falha a memória, já foi para 4,5, depois foi para 6, depois foi para 8, depois para 12, 15, e hoje o meu recorde de faturamento bruto é 21,5. Então, 21,5. Exatamente. Desses 21,5 foi que quando você atingiu, quando você conseguiu chegar na faixa preta, aí você teve R$11 mil de lucro líquido no seu bolso. Exatamente, Gabriel. Gabriel, da renda assim, depois que eu entrei no Smart 10K, né, o que acontece? Antes eu vendia na faixa de 7 aparelhos, né? Vendia 7 aparelhos, porque eu estava começando a dar os primeiros passos. E aí, a partir de janeiro para cá, foi onde eu dei o pulo muito alto, que eu comecei a fazer o curso do Smart 10K, e foi onde eu comecei a pegar as aulas, desde montar planilha, essas coisas de estar buscando um cliente, e aí foi onde eu dei um pulo muito alto, e hoje eu vendo na faixa de 45 a 50 aparelhos por mês. Tem produtos que a gente ganha uma porcentagem muito grande, principalmente esses negócios de capinha e película, a gente compra baratinho, os fornecedores a R$1,50, a gente revende a R$30, R$25, dependendo, cara, é muito bom. A minha margem de lucro em cima de cada aparelho, ela varia muito do valor do aparelho. Então hoje tem aparelho que eu ganho aí R$700 de lucro em cima de cada aparelho. Então a gente pede para atender o cliente e eu peço sem ter estoque. Então assim, eu cheguei a ter estoque de 15 aparelhos. Então assim, eu cheguei a ter estoque em casa de 15 aparelhos, né? E aí ia vendendo, ia postando, fazendo rifa, essas coisas para poder gerar renda, né? Mas depois disso aí eu não fico com mais nenhum aparelho em casa, toda indicação. Hoje eu me sinto uma pessoa diferente, né, cara? Os pensamentos que eu tinha lá no início, hoje eu me sinto mais forte para enfrentar esse mercado, né? E seguir nessa luta, porque aqui na nossa região a gente tem bastante concorrência também, entende? Então a gente vem aprendendo com esse tempo, 1 ano e meio, não é muito tempo, mas já dá para ter uma noção boa, né, do que a gente pode ofertar para os nossos clientes. Rapaz, quer dizer que você está ganhando em torno de 14 a 16 mil reais por mês no mercado celular, sem ter estoque, na verdade. Você faz a venda, o cliente pede o aparelho, você corre lá, pega o fornecedor e entrega para o cliente. Isso mesmo, cheguei a ter aí
foi no meu, agora depois de janeiro para cá do Smart 10K, em março, agora em março eu cheguei a ter 15 aparelhos parados em casa, e aí eu começava a fazer as postagens. E aí depois disso aí começou a parte de indicação, que foi a estratégia lá da indicação, indique e ganhe, eu comecei a fazer uma mudança totalmente diferente. Então meus aparelhos saiu do estoque e eu não tenho mais estoque para pôr. Então eu já peço hoje o que o cliente já quer para amanhã. Então é assim, eu não tenho mais estoque. É algo bem diferente do que você trabalhar em empresa. Quando você trabalha em empresa, você já fica meio que estressado. Agora, quando você tem um negócio próprio, parece que te dá uma força, você fica mais animado. Quando chega aí no domingo, quando a gente trabalha em empresa, a gente já fica com aquilo, né? Puxa, amanhã já é segunda-feira, a gente vai ter que encarar o pessoal chato, o chefe chato. Já que quando você tem a sua própria empresa, cara, é totalmente diferente. Você tem ânimo para você começar a sua segunda-feira, você vai lá, você faz seu planejamento, coloca a sua casa em ordem. Cara, isso é muito bom, é muito gratificante. Não tem comparação, Gabriel. A sensação de você lembrar no domingo que amanhã é segunda-feira, putz, não tem comparação. Quando você é dono do seu próprio negócio, você fica mais motivado a trabalhar, cara. Essa é a realidade, né? Você já é um faixa preta no mercado de celulares, você já está ganhando mais de 10 mil reais por mês líquido vendendo celular, e você ainda não está só no mercado de celular, é uma renda extra ainda para você. Isso, é uma renda extra porque, assim, para todos, né, eu trabalho como CLT, sou mestre de obra aqui em São Paulo, né, então eu entrei estava precisando de uma renda extra, e foi quando eu optei em vender alguma coisa, né, estava procurando no mercado, e aí eu comecei a vender aparelhos telefônicos, né, e aí foi onde entrou essa renda extra que deu uma alavancada. A gente está localizado em Itupeva, interior de São Paulo, cidade pequena, tá? Fica entre Campinas e São Paulo. Faturamento líquido, meu mês melhor, eu consegui colocar 11K. 11 mil reais de líquido no bolso. Líquido, exatamente. Top. Então você já conseguiu atingir a faixa preta, hoje você já pode dizer que você fatura os 10 mil por mês no mercado celular. Exatamente, graças ao curso MS10K. Eu fui seguindo aquelas etapas lá que você passou pra gente no treinamento, cara, e eu posso te falar que esse foi o divisor de águas da minha loja aqui. Então foi realmente muito bom, e hoje eu consigo falar que eu cheguei no MS10K realizado, 100%. Então assim, eu vendo hoje na faixa de 14 a 16 mil por mês de aparelhos. Rapaz, isso aí é faturamento líquido, no caso. Isso para mim é líquido, porque assim, tem a realidade de outras pessoas, a minha é uma, porque eu não trabalho com loja, né? Então assim, o meu é totalmente diferente, eu não tenho conta de água, não tenho conta de luz, não tenho conta de telefone, não tenho empregado, então o lucro meu entra líquido. E agora que você viu o vídeo desses depoimentos de alguns dos meus alunos faixas pretas, os faixas pretas são os meus alunos que, assim como eu, também estão faturando bem mais do que 10 mil reais por mês nesse mercado de celulares e acessórios. Então sabe como que esses alunos que você acabou de ver também conseguiram chegar nesse resultado? Foi através do meu método, o método Smart 10K, que eu vou te explicar como que eu consegui chegar nesse método. Então já pega o papel e a caneta e já vai anotando. Tem várias pessoas que estão ao vivo aqui comigo, que já me conhecem, que já sabem, né, da minha trajetória, que já me segue no Instagram, que já acompanha os meus vídeos no meu canal no YouTube e já sabe um pouco da minha história. Mas para você que ainda não me conhece, eu vou resumir um pouquinho do que eu passei para chegar até aqui, tá? E como que eu consegui chegar no método Smart 10K. Eu nasci em Nova Fátima, no interior do Paraná, uma das menores cidades do Brasil, 8 mil habitantes só. Eu venho de um lar tão humilde que, para você ter noção do tamanho da humildade da família de onde eu venho, quando eu era criança, quando eu tinha 5 anos de idade, eu ia no mercado com a minha mãe falava para mim que os ovos de Páscoa era chuveiro. Minha mãe falava para mim que os ovos de Páscoa era chuveiro quando eu perguntava para ela, para você ter noção da humildade
financeira da família dos meus pais. Isso significa que eu não nasci num berço de ouro. Eu ia no mercado para comprar o arroz e feijão, o básico, porque minha mãe não tinha dinheiro para comprar um ovo de Páscoa para mim. Para você ver de onde eu venho. Aos meus 9 anos de idade, eu tinha vontade de comprar as coisas e comer as coisas gostosas, né, que eu via os meus amigos comendo, mas meus pais não tinham condição. Então eu comecei a vender picolés nas ruas da minha cidade. Eu me tornei o melhor sorveteiro da cidade e eu me descobri nas vendas. Eu percebi que eu gostava muito de vender as coisas. Isso me motivava. Então eu fui ser vendedor em vários outros negócios. Eu vendi doce, eu vendi peixe, eu vendi salgado, eu vendi publicidade e propaganda para os comércios da minha cidade, da minha região, né? Aí eu vi que vender publicidade, vender propaganda estava dando muito dinheiro. E eu montei minha própria empresa de publicidades com 14 anos de idade no fundo do quintal da casa dos meus pais. Imagina como que eu era visto pelas pessoas. Um moleque de 14 anos, empresário, dono dessa empresa de publicidades. Depois eu montei a minha própria sorveteria. E depois, imagina só a minha cabeça. Eu fui trabalhar de servente de pedreiro, ajudar o meu pai, né, que é pedreiro até hoje. Ô serviço pesado pra caramba, carregar sacos de cimento, né, pesado nas costas, né? E eu vi que serviço pesado não era pra mim, não. Aí eu fui trabalhar num supermercado, né? Enquanto eu me esforçava trabalhando de servente, de pedreiro para o meu pai, aquela casa que o meu pai, né, estava fazendo, aquele dono daquela casa também era dono do supermercado. Então ele viu o meu esforço, ele viu eu me esforçando, ajudando meu pai e me chamou para trabalhar no mercado, né? Depois eu fui trabalhar de garçom numa lanchonete à noite, né? Mas eu percebi que enquanto eu estava trabalhando para os outros, tendo que cumprir ordem, eu não estava feliz. Eu comecei a perceber que aquela não era a vida que eu queria. Porque eu sempre sonhei em ser rico, eu sempre sonhei, né, em ganhar muito dinheiro, né? Eu sempre sonhei em ter as minhas próprias empresas e de ser meu próprio patrão, né? Então, eu sou um pouco como você. Sabe por que eu sou um pouco como você? Porque eu percebi que o meu sonho mesmo era empreender e ter o meu próprio negócio. Então, eu estudei muito e me tornei técnico em informática. Eu me tornei técnico em informática porque eu fui roubado. Eu me tornei técnico em informática porque eu fui roubado. Eu gosto muito de uma frase bíblica que fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Está lá em Romanos capítulo 8, verso 28. O que significa isso? Significa que tudo que acontece na vida da gente tem um propósito. Quando eu era criança, meu pai um dia conseguiu comprar um computador pra gente, dos mais básicos, dos mais baratos na época, parcelado não sei quantas vezes, tá? No crediário. E aí quando meu pai comprou esse computador pra gente, eu e meu irmão jogava nossos joguinhos, assistia nossos desenhos, né? E aí o tempo foi passando, o computador foi ficando lento, o computador foi ficando travando e chegou a hora de formatar esse computador. E a gente levou, né, esse computador para um técnico aqui da minha cidade, né, formatar esse computador. Esse técnico ficou enrolando a gente. Era uma simples formatação e ele enrolou a gente durante um mês. Quando ele devolveu o computador para nós, ele devolveu o computador para nós com a leitora, né, a leitora gravadora de CD e DVD velha. Ele tirou a leitora de CD e DVD, né, do nosso computador para vender para outra pessoa e colocou uma velha queimada lá que não funcionava. E eu e meu irmão já percebeu assim que o computador chegou na nossa casa, porque a gente assistia aqueles DVD naquelas épocas, aqueles DVD pirata, a gente assistia nossos desenhos. Tá entendendo? Então a gente chegou, o computador acabou de chegar em casa, eu e meu irmão já percebeu que aquela não era gravadora, que era uma gravadora velha, que inclusive não estava nem abrindo, a gente apertava o botãozinho, não saía aquela linguetinha para fora para colocar o CD e DVD lá dentro. Então, o meu pai pegou esse computador, num dia de domingo, eu me lembro como se fosse ontem, né? Meu pai pegou esse computador e a gente foi para Ribeirão do Pinhal, uma cidade aqui do lado, uma cidade pequena também, aqui do lado. E meu pai, né, tinha um amigo que era técnico em informática, meu pai foi, conversou com esse amigo viu realmente que era uma gravadora velha, né, e trocou a gravadora para nós. Eu fiquei tão nervoso, mas tão nervoso naquele momento que eu falei: pai, vamos levar esse homem na justiça, vamos levar esse técnico na justiça, porque ele roubou a nossa gravadora de CD e DVD para vender para outra pessoa e colocou uma gravadora velha no nosso computador. E aí meu pai falou: não, filho, calma, que tudo acontece, tudo tem um porquê. E eu falei assim pro meu pai, assim que ele terminou de falar que tudo tem um porquê, eu falei assim:
eu vou me especializar, eu vou me capacitar, eu vou me tornar técnico em informática e não vou roubar nada de ninguém. Vou ser honesto. Isso daí eu estava com quase 15 anos de idade. Meu pai falou, isso mesmo, meu filho, bora pra cima. Eu comecei a fazer o meu curso de informática básica na época. Meu pai pagou as 2 primeiras parcelas para mim. Só as 2 primeiras parcelas que meu pai pagou para mim. Depois as outras eu mesmo quis pagar, eu vendendo sorvete na época, fazendo meus serviços, vendendo coxinha, paçoca, cocada, tudo que eu vendia. E eu pagava o meu próprio curso de informática com 14 para 15 anos. Assim que eu terminei esse curso, eu entrei, né, fazendo um outro curso, aí sim um curso técnico em informática mesmo, né? E com os meus 15 anos de idade, 14 para 15 anos de idade, eu já era técnico em informática. Então, para poder ganhar prática, né, para poder conseguir conquistar a prática na parte do laboratório, na parte de concertos de informática, porque eu fiz o curso é mais teoria, vamos dizer assim. Então, para poder ganhar prática, eu fui trabalhar de graça numa informática na cidade vizinha, né? Porque eu busquei serviço em todas as informáticas dessa cidade vizinha, onde já é uma cidade um pouco maior que a minha, né? Cornélio Procópio, aqui do lado da minha cidade, tem 40 mil habitantes. Lá na época tinha umas 8, 10 informáticas. Ninguém quis me dar serviço, né? Porque eu falei, ó, era um moleque, não tinha nem 18 anos, nem 16 anos na verdade eu tinha, né? Ninguém queria me dar um serviço por eu ser de menor. Eu falei, não, eu só quero aprender na prática, pode ser de graça. Ninguém me aceitava. Uma dessas 10 informáticas me aceitou eu trabalhar de graça. Então ele me dava um almoço, ele só me dava 10 reais para mim comprar uma Marmitex, que na época custava 10 reais. Em troca, eu ganhava almoço em troca de eu ficar o dia todo lá ajudando eles. E foi aí onde eu aprendi a ser técnico em informática, aprendi na prática. Para mim aprender, eu levei até tapa na cabeça. O técnico, eu perguntava alguma coisa para os técnicos de lá, eles, lê aí, eles falavam assim, lê aí, você não tá vendo? Lê aí. Eles eram muito nervosos, muito estressados, era muito serviço. E eu aprendi meio que sozinho, meio que se virando, levando tapa na cabeça, verdadeiramente, eu levava tapas na cabeça para aprender a arrumar os computadores lá, né, nessa assistência técnica de informática que eu trabalhava nessa cidade vizinha. Eu ia de carona, um moleque, eu pegava carona, ia de carona e voltava de carona. Já andei até com um traficante, para você ter noção, tá? De carona. Só fui descobrir que o cara era traficante quando eu cheguei na minha cidade. Graças a Deus, cheguei são e salvo. Porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus, né, para poder eu chegar nesse serviço. Eu já não estava ganhando nada para trabalhar, né, para trabalhar aí para ganhar prática. Então, eu empreendi até nesses 10 reais que eu ganhava para mim comprar uma Marmitex. Eu pegava esses 10 reais. Na época tinha um lugar que vendia salgado por R$1, uma coxinha. Eu comia 2 coxinhas e guardava esses 8 reais. Eu empreendi até no almoço. Depois me deu uma gastrite nervosa. Eu não dou esse conselho para ninguém, não. Tá? Então, eu trabalhei esses 3 meses de graça nessa informática. E eu montei o meu próprio laboratório técnico de informática no fundo do quintal da casa dos meus pais. E comecei a trabalhar, né, consertando, né, os computadores das pessoas no fundo do quintal da casa dos meus pais, numa dispensinha que o meu pai tinha lá. Eu andava com a mochila nas costas, né, com o PC, com o computador das pessoas, né, dentro dessa mochila. E hoje eu fico pensando, como que essas pessoas confiavam no moleque de bicicleta? Eu ia de bicicleta na casa das pessoas, com uma mochila nas costas, né, colocava o computador nas costas, ia, né, buscar o computador da pessoa para me formatar, para me arrumar e tudo mais, né? Eu ganhava uma boa grana com isso, né? Eu ganhava um bom dinheiro com isso, e com isso eu até comprei o meu primeiro lote, meu primeiro terreno com 16 anos de idade. Eu paguei 30 mil reais, né, nesse terreno. Eu dei 10 mil reais de entrada, né, e parcelei o restante, né? Eu fui emancipado para mim poder comprar esse terreno e para mim empreender. Então eu comprei esse terreno, dei 10 mil reais de entrada e parcelei os outros 20 mil restantes em 10 parcelas de 2 mil reais por mês. Imagina só, um moleque, 16 anos de idade, pagando 2 mil reais por mês, né, de parcela do terreno. E agora, se eu te contar o que aconteceu, você não vai acreditar. Essa é justamente a parte do porquê que eu entrei para o mercado de vendas de celulares, né, e acessórios para celulares. Essa é a parte do porquê que eu entrei para o mercado de celulares. Começou a cair os serviços de informática, né? Todo mundo começou a usar os celulares, né? E a demanda para conserto de computador estava tão baixa que eu não estava conseguindo pagar as parcelas do terreno que eu comprei. E eu não queria deixar atrasar as parcelas do terreno. Então eu corri aproveitar a onda do momento, né, onde todo mundo estava, né, passando a utilizar celular ao invés de computador. E nessa onda do momento eu tô
né, surfando nela até hoje, né, corri surfar essa onda do momento e me especializei em técnico em celulares, né, nessa onda eu tô surfando nela até hoje. Eu fui estudar na Tecnoponto Treinamentos em São Paulo, né, cheguei lá em São Paulo na Tecnoponto Treinamentos e fiquei lá, né, estudando, né. Quando eu cheguei para minha cidade, né, já sendo um técnico em celulares, eu fui montar a primeira loja física minha e eu fui desencorajado. Na minha primeira loja física que eu cheguei, eu fui desencorajado. Porque eu tinha 16 para 17 anos, né, eu era de menor ainda, mas eu já era emancipado, que eu já era um empreendedor. Eu cheguei, né, tudo animado, tudo empolgado, quando eu consegui a chave do ponto comercial, que ninguém queria alugar um ponto comercial para mim, por eu ser de menor, né, ninguém estava dando confiança para mim. Quando eu consegui, né, a confiança de uma senhora, dona do ponto comercial da minha primeira loja física que eu montei, cheguei tudo empolgado em casa e tinha uma pessoa da minha família mesmo em casa que me desencorajou, né, jogou um balde de água fria na minha cabeça, falando assim: você tá louco, moleque? Você tá doido? Como é que você vai conseguir pagar o aluguel, pagar a água, pagar a luz, pagar a internet, pagar escritório de contabilidade, pagar os fornecedores? Como é que você vai conseguir pagar tudo isso daí, moleque? E ainda, né, ganhar dinheiro nesse mercado aí? Você tá doido? Eu não dei ouvido para essa pessoa, essa informação entrou para um ouvido e saiu para o outro, e no outro dia eu tava lá pintando a loja, já num dia de domingo, pintando a loja, né, para poder inaugurar a minha primeira loja de celulares com 16 para 17 anos. E não tinha quase nada para vender, afinal era com dinheiro emprestado do meu pai que eu comprei as primeiras mercadorias na época. Tinha 3 capinhas, meia dúzia de película, só uns 2 pendrive. Não tinha nada para vender praticamente, as pessoas chegavam na loja e encomendavam as mercadorias. E eu tive um concorrente na época, graças a Deus, Deus colocou esse concorrente na minha vida, que eu emprestava a capinha, emprestava a película dele, eu corria lá, pegava a película do concorrente e entregava para o meu cliente, e ninguém podia saber que eu estava pegando a mercadoria emprestada do meu concorrente para vender para os meus clientes. E graças a Deus o serviço começou a entrar, né, o serviço começou a aumentar, eu não estava dando conta mais, né, de arrumar, de consertar o tanto de celular que estava entrando. E olha que isso numa cidade de 8 mil habitantes. E ainda tinha concorrência, mas eles não faziam o serviço bem feito como eu. Então eu chamei a minha mãe para ser a minha primeira funcionária, né? E ela me ajudava, né, no atendimento, para eu poder focar no laboratório técnico, né, enquanto ela estava no atendimento. E o negócio começou a crescer, então eu formei uma equipe e com 17 para 18 anos a minha equipe já era em 5 pessoas, né, graças a Deus, e eu me sentia realizado. Eu não tinha nem feito 18 anos ainda e eu já era patrão, né, eu estava vivendo a vida que eu queria. Né? E eu comecei a vender os celulares da Blue por ser, né, o celular mais barato na época, e o negócio deu tão certo que a gente começou a fazer ações de vendas de celulares até nas portas dos supermercados, e a gente ganhou a clientela, né, nessa cidade tão pequena, né, com 8 mil habitantes só. E eu comprei a concorrência, né, e inaugurei minha segunda loja física no ano de 2018. Deus começou a abençoar muito, graças a Deus. Eu comprei a loja do meu concorrente e aí, né, em 2018 eu já estava com 2 lojas físicas. E aí em 2019 eu montei um escritório, né, para vender celulares para todo o Brasil. E em 2020 eu montei o meu segundo escritório para vender celulares para todo o Brasil, né? E aí em 2020 eu já era vendedor top no Mercado Livre, eu já vendia nos marketplaces, eu já tinha o meu próprio site e-commerce de vendas online, né? E em 2021 eu montei a minha terceira loja física de celulares, dessa vez em outra cidade, uma cidade a 100 km longe da minha, né? Inaugurei em 2021 minha terceira loja física. Até aí eu já tinha participado de várias mentorias, eu já tinha feito vários cursos de técnicas de venda, curso de empreendedorismo, e eu fui aprimorando um pouco de conhecimento que eu pegava em cada curso. E eu fui juntando, né, com as minhas práticas do dia a dia nas minhas lojas, e começou a crescer muito o meu negócio. E eu parei para pensar e refletir, né, eu sendo um cara tão jovem, tão novo, né, com apenas 23 anos de idade. Eu já tinha montado 5 empresas, no caso 3 lojas físicas de celulares, né, e os 2 escritórios de vendas online que eu acabei de falar para você, né, esse escritório de venda online para todo o Brasil. E eu peguei e olhei para trás para ver se de toda essa jornada que eu tinha cumprido, de todo esse caminho que eu já tinha percorrido, de todos os tombos que eu levei, de tudo que eu tive que aprender, né, para poder chegar até aqui, de todos os corres que eu tive que fazer, né, para conseguir chegar num negócio de celulares de sucesso. E eu peguei e olhei para trás para ver, será que não tem algumas coisas que eu fiz que não precisava ter feito?
Ou será que não tinha alguns atalhos daquelas coisas todas que eu fiz? Quais que eram aquelas coisas, né, que eu fiz que atalharam para eu poder chegar, né, até onde eu cheguei com tão pouca idade, sendo tão novo? Quais foram aquelas coisas que deram resultado de verdade? E eu peguei e resolvi organizar essas coisas, todos esses pensamentos. E eu vi que eu tinha um método, né? Quando eu organizei tudo, eu vi que eu tinha uma série de práticas, uma série de atalhos que fazia um negócio de celulares dar certo. E eu peguei e organizei tudo isso, né? Para ver se essa parada realmente era boa. E quando eu olhei para aquilo, eu disse: meu Deus, eu realmente tenho um negócio poderoso aqui nas minhas mãos, que pode transformar, né, a vida das pessoas, como eu transformei a minha. Essas são as práticas, é o conjunto de práticas que faz um negócio de celulares dar certo. Porque agora, eu estando aqui em cima, eu consigo olhar para trás, né, olhar para baixo, olhar para trás e ver, né, que ali eu sabia todas as coisas que tinha que evitar e todos os atalhos que tinha que tomar. E estava tudo organizado, né? E aí eu disse: meu Deus, isso aqui é forte demais. Isso daqui é uma metodologia. É uma metodologia. Eu tenho um jeito de fazer esse negócio dar certo, que tira todos os erros e coloca todos os acertos, o passo a passo. E eu vi que eu tinha um negócio poderoso ali. E eu pensei: meu Deus, se isso aqui funciona para mim, que só tenho 23 anos, será que também funciona para todo mundo? Porque pode ser, talvez, sei lá, que só funciona para mim. Talvez na minha situação era diferente. Então por isso eu fui testar. Então eu fui ensinar esse método para outras pessoas. Eu fui ensinar essa metodologia que eu tinha para outras pessoas e ver, né, se realmente aquela metodologia funcionava para outras pessoas também, que não funcionava só para mim, né? E eu comecei a ver que os meus alunos que estavam aplicando essa metodologia, né, aplicando o meu treinamento do método Smart 10K, né, o meu treinamento, o MS 10K, que a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco, que quem estava aplicando essa metodologia também estava conseguindo chegar na faixa preta, ou seja, também estava conseguindo ganhar mais de 10 mil reais por mês, né, vendendo celulares e acessórios. Simplesmente o resultado foi inacreditável. Esses alunos começaram a ter resultados rápidos e alguns deles chegaram nas altas lucratividades até mais rápido, né, até mais rápido que eu tinha chegado. Aí quando eu comecei a ver os resultados deles, que aquilo realmente funcionava de verdade, eu vi que eu tinha realmente um negócio poderoso nas minhas mãos, que poderia mudar a vida de qualquer pessoa que decidisse trabalhar com celulares e acessórios. Aí eu pensei: cara, eu não posso guardar isso só para mim, porque eu conheço um monte de gente, né, que está nessa luta, que começou junto comigo, gente que desistiu, gente que foi para falência, gente que começou, né, a trabalhar com celulares e acessórios e o negócio não deu certo e depois teve que ir trabalhar de funcionário para outras pessoas, como por exemplo no caso do ex-dono da segunda loja física que eu comprei dele, essa loja física que eu tô aqui agora. Infelizmente o antigo dono dessa loja aqui, hoje ele está trabalhando de funcionário para outra pessoa, e eu engoli o negócio dele lá em 2018 e eu comprei essa loja física aqui dele. E eu disse: cara, se isso aqui funcionou para mim e para os meus alunos faixas pretas, então eu vou levar essa metodologia para o mundo. Eu vou mostrar para as outras pessoas, né, como que faz também. É por isso que eu estou desde 2022 ensinando o método Smart 10K. É por isso que eu estou desde 2022 fazendo os milhares de vídeos gratuitos que eu já fiz no meu canal no YouTube, no meu perfil no Instagram e em todas as redes sociais, ensinando de graça. Por isso que eu fiz mais de 70 lives gratuitas, ensinando quem realmente quer mudar de vida, entrar para esse mercado tão lucrativo, né? Esse mercado de celulares, mostrando a minha experiência e mostrando a minha metodologia. E é por isso que eu resolvi fazer esse evento aqui, para mostrar essa metodologia para você também, para mostrar para você o caminho para você também conseguir chegar nos 10 mil reais de lucro líquido mensais vendendo celulares e acessórios para celulares. E é o que eu vou fazer aqui dentro desse evento. É aqui que eu vou te mostrar esse caminho. Então fica comigo até o final desse evento, que você vai ver o caminho para chegar lá.
Então eu decidi dividir isso com o mundo, porque eu percebi uma coisa: se eu gosto tanto dessa área de celulares, eu deveria começar a ensinar mais as pessoas também. Conseguir ter sucesso vendendo celulares, assim como eu e assim como os alunos faixas pretas que eu estava formando. Porque essa parada faz o meu coração cantar. E como eu sempre gostei de ajudar as pessoas, eu sempre gostei de fazer a diferença na vida das pessoas, então eu formalizei e compactei esse método, para que através dessa metodologia, eu pudesse ajudar a maior quantidade possível de pessoas a ganhar também a vida, com celulares e acessórios, assim como eu, e assim como vários dos meus alunos faixas pretas. E esse é o método Smart 10K, que é o exato passo a passo detalhado que eu e os meus alunos usamos para alcançar esse nível de faturamento líquido mensal, que é o tanto que é possível ganhar tranquilamente por mês. 10 mil reais por mês líquidos no seu bolso vendendo celulares e acessórios, que é o que os meus alunos faixas pretas e eu ganhamos hoje. E fazer com que você que está aqui assistindo essa aula, você também consiga ver e enxergar o caminho para atingir esse faturamento líquido mensal através da minha metodologia, através do meu método. E agora eu tenho uma coisa para te dizer. Pega o seu papel e a sua caneta e anota as palavras-chave secretas para você poder participar do sorteio de uma vaga na minha mentoria, para você poder participar do sorteio no método Smart 10K. Anota essas palavras que eu vou falar aqui agora. Anota. Ó, eu vou até escrever aqui, ó. Eu também Pera aí, coloquei errado aqui, ó. Eu também serei um faixa preta nesse mercado. Anota essa frase aqui, ó. Eu também serei um faixa preta nesse mercado. Você anota essa frase no seu caderno. Por quê? Porque você vai ter que me falar essa frase depois, no final do evento, para você poder participar do sorteio da minha mentoria do método Smart 10K, onde eu vou pegar na sua mão, eu e você, a mentoria particular comigo, onde eu vou te levar até os 10 mil reais por mês, vendendo celulares e acessórios. Combinado? Então anota aí essa frase que você vai precisar dela mais tarde. Beleza? Então, agora é a hora da gente começar a aprender como chegar nesse método. Como chegar no método Smart 10K. E o primeiro passo, pra gente aprender, é a gente entender o tamanho da oportunidade de lucrar com celulares e acessórios. Hoje, não tem nada melhor que eu, Gabriel, conheça na vida, que é melhor para ganhar dinheiro do que trabalhar com vendas de celulares e acessórios. É o mercado mais lucrativo que eu conheço. É por isso que agora você tem que olhar para essa oportunidade no mercado de celulares e não olhar para nenhuma outra área. Porque hoje é o melhor momento da história para você entrar nesse mercado de celulares, para você entrar nesse negócio. E se você está aqui dentro desse evento, é porque você quer também. Então agora eu vou abrir os seus olhos para esse mercado, que vem crescendo cada vez mais no Brasil. E eu vou pedir para a minha equipe ir colocando as fotos. Dá só uma olhada, nessa oportunidade que nós temos no Brasil. No Brasil tem mais celulares do que pessoas. E a tendência é cada vez mais aumentar. Já que hoje os celulares estão fazendo de tudo. Ainda mais depois, que eles inventaram o Pix. Hoje, você não precisa nem ir no banco para pagar uma conta. Você paga pelo Pix, você faz tudo da sua própria casa. Do seu próprio celular. O celular está cada vez mais se tornando parte das nossas vidas. Hoje ninguém mais consegue viver sem celular. Hoje todo mundo tem celular. Até uma criança, um bebê. O bebê acaba de nascer ali, os pais já dão um celular para essa criança. Com 6 meses de idade, um bebê ali já está assistindo aqueles desenhinhos. Aquele velhinho, aquela velhinha, que a gente acha que não sabe nem ler nem escrever. Até eles têm celular. Ou seja, o Brasil tem 210, 215 milhões de habitantes. E tem mais de 250 milhões de celulares ativos. Ou seja, tem mais celular do que gente. Hoje, se for para você começar só com acessórios, que é capinha, película, carregador, pendrive,
cartão de memória, caixinha de som, você já vai ter um oceano azul de oportunidades. Porque quase ninguém fica sem uma capinha e uma película no celular. A maioria das pessoas sempre quebra uma película e aonde ela vai? Numa lojinha de celulares ou procurar alguém que venda acessórios para celulares para poder trocar a película, para poder trocar a capinha. E deixa eu te contar uma coisa que você não vai acreditar. É o tamanho do lucro das vendas, né, desses acessórios. É uma margem de lucro exorbitante. Você não tem noção de qual que é o preço de custo de uma capinha de uma película? Então agora eu vou te mostrar o preço de custo de uma capinha de uma película e quanto que você consegue ganhar vendendo uma simples capinha, uma simples película para um único cliente. Eu vou agora explicar para você. Eu vou falar aqui para você agora qual que é o preço de custo de uma capinha, de uma película, de um carregador para celular, por quanto que você consegue vender, tá? Quanto que você consegue lucrar atendendo um único cliente. Vou explicar agora todos os detalhes, né, da parte de acessórios para celulares. Então vamos lá, vamos dar início. Você sabe quanto que custa uma película 3D para celular? Uma película 3D para celular custa incríveis R$ 1,80, R$ 2, nessa média de R$ 2, uma película 3D para celular. Eu vou arredondar para R$ 2 aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, uma película 3D. O preço de custo dessa película 3D em média de R$ 2. Você consegue encontrar determinado modelo por R$ 1,80. E agora fala para mim, qual que é o preço de venda na sua cidade aí, na sua região? Coloca no chat ao vivo aqui, por favor. Coloca no chat ao vivo. Quanto mais ou menos, né, que você paga numa loja física, né, na sua cidade, numa capinha, numa película de celular? Fala para mim. No mínimo R$ 20, no mínimo R$19,99. Tem gente que queima preço vendendo a R$10, R$15, mas ainda olha a margem de lucro que essa pessoa tem vendendo uma película 3D que pagou R$ 2 vendendo por R$10. Olha a margem de lucro ainda, tá? Então, beleza. Nas minhas lojas nós vendemos hoje a R$ 28,70. R$ 28,70. Vamos arredondar para R$ 20 para você vender barato, tá? Então, a película 3D que você pagou R$ 2, você vai vender ela por R$ 20. A gente tem aqui uma margem de 1000%, não é 100%. É uma margem de 1000%. É lógico, é óbvio que não é 1000% de lucro, porque você vai ter as despesas, você vai ter os seus custos, é óbvio. Mas se você vai começar trabalhando de casa, você não vai pagar aluguel, você não vai pagar água, você não vai pagar luz, você não vai precisar pagar nada. Os R$ 2 que você pagar na película 3D, você vai vender por R$ 20. Você não vai ter despesa nenhuma, então vai ser lucro líquido, livre para você, 1000% de lucro, não é 100% de lucro. Quando você paga R$ 2 e vende por 4, é 100% de lucro. Mas se pagou R$ 2 na película 3D, vai vender por 20, você tem 1000% de margem de lucro, se você estiver trabalhando de casa. Olha a margem de lucro que tem esse mercado de acessórios para celulares. E aí, uma película 3D que você vende, uma única unidade, uma película 3D que você vende, você consegue comprar outras 10 películas 3D. Você consegue comprar mais 10. Você vendeu uma, é só você dividir R$ 20 por R$ 2, dá para comprar mais 10. Agora pensa na multiplicação desse mercado. Você comprou mais 10, cada uma dessas 10 você vai vender por 20. Quanto que você vai fazer? Você já vai fazer R$ 200. E se você estiver trabalhando de casa, sem despesa nenhuma, sem pagar aluguel, nem funcionário, nem escritório, nem nada, você vai ter esses R$ 200 de margem, 1000% de lucro. Certo? Sem despesa nenhuma. Beleza. Se você pegar esses R$ 200 de novo e reinvestir novamente com esses R$ 200, fala pra mim, você consegue comprar outras 100 películas 3D, mais 100 películas 3D. Se você pegar 100 películas 3D vendendo cada uma por R$ 20, quanto que você faz? Você faz R$ 2.000. R$ 2.000. Agora, para aquela pessoa, se você é um cara vitimista que fica falando assim, eu não tenho dinheiro para investir, não tenho dinheiro. Meu amigo, você não tem R$ 2? Fala para mim. Com R$ 2 você faz R$ 20.
Com 20 reais você compra, você reinveste de novo, compra mais 10 películas 3D, com 20 reais você vai fazer 200 reais. Com esses 200 reais você vai conseguir comprar mais 100 películas 3D. Essas 100 películas 3D você vendendo a 20 reais cada uma, você faz 2.000 reais. Agora imagina só se você reinvestir esses 2.000 reais. Você vai conseguir comprar com 2.000 reais 1.000 películas 3D. 1.000 unidades, 1.000 películas 3D. É muita coisa. Com essas 1.000 películas 3D, de novo, vendendo a 20 reais cada uma, você vai fazer incríveis 20k. Você vai fazer 20.000 reais, 20.000 reais, sendo que você começou com 2 reais lá atrás. Olha a lucratividade, olha quanto que esse dinheiro se multiplica no mercado de acessórios para celulares. Isso falando que você começou com 2 reais. Se você for fazendo esse reinvestimento, se você for reinvestindo o valor, rapidinho você está com 20.000 reais só vendendo película 3D para celular, só vendendo película. E o mais legal disso tudo é que eu vou te passar uma lista de compatibilidade de películas ao longo desse evento, ao longo da Maratona Enriquecendo com Vendas de Celulares. Eu vou te explicar como que vai funcionar para você ter o acesso. E eu vou te passar uma lista de compatibilidade, que uma película 3D para um celular é compatível com mais 5, 6 modelos. Com incríveis 50 modelos de película 3D, você consegue atender quase todos os celulares que existem no planeta Terra. Então você não precisa ter muita grana para investir, você não precisa ter muito dinheiro para investir. Beleza, já falei demais sobre película, eu tenho certeza absoluta que já deu para você entender. Vamos falar agora de capinha para celular. Ah, Gabriel, mas capinha é mais complicado, Gabriel. Capinha é isso, capinha é aquilo. Ai, Gabriel, às vezes eu tenho uma capinha rosa, a mulher não gosta da capinha rosa. Às vezes eu tenho uma capinha preta, o homem não gosta da capinha preta. Ai, Gabriel, trabalhar com capinha é difícil, são muitos modelos, são muitas variedades, são muitas opções. Ai, Gabriel, isso, ai, Gabriel, aquilo. Meu amigo, deixa eu contar aqui agora pra você como que você vai ganhar dinheiro, como você vai também ter uma alta lucratividade na venda de uma capinha para celular. Assim como você tem uma alta lucratividade na venda de uma película 3D para celular. Você sabe quanto custa? Qual que é o valor, o preço de custo de uma capinha para celular? O preço de custo médio é em torno de 3 reais. Incríveis 3 reais o preço de custo de uma capinha. Vai depender de modelo para modelo, mas não passa de 5 reais. Uma capinha, uma case original para iPhone, você vai pagar 5, 6 reais numa capinha de iPhone. Um pouquinho mais caro, né? Beleza, agora eu vou passar para você quanto que você vai conseguir vender, tá? Essas capinhas. Então uma capa para celular varia entre 3 a 5 reais. 3 a 5 reais, que é o preço de custo. O PC, o preço de custo de uma capa para celular. E, dependendo da região que você tiver, você vai conseguir vender até por 30 reais essa capinha que você pagou 3 reais de custo, 5 reais de custo. Lembra que eu falei para você sobre a margem de lucro de uma película, os 1000%? Se você pagou 3 e vender por 30, tem outros 1000% de margem de lucro. Aqui também, se você está trabalhando de casa, coloca uma coisa na sua cabeça, você não tem despesa nenhuma. Se você tem a sua casa própria, você já não precisa pagar aluguel, beleza. Mas se você paga aluguel hoje para morar na sua casa, você já tem que pagar aluguel para sobreviver, para estar ali dentro da sua casa. Então, se você for trabalhar com acessórios, começando a trabalhar de casa, você vai ter que continuar pagando seu aluguel da mesma forma. Só que esse dinheiro que você vai estar investindo, você não vai precisar pagar aluguel de uma loja, por exemplo. Então, por isso que eu falo para você que é 1000% de margem de lucro. Dependendo do modelo da capa, dependendo da região, se você for vender mais barato que isso, ainda é 500, 600, 700% de margem de lucro. Suponhamos que você paga 5 reais numa capa, tá? Você paga 5 reais na capa. E você vai vender ela barato, vai vender por 20 reais, igual a película 3D. Fala pra mim quantos por cento de margem de lucro tá dando? Escreve aqui no chat ao vivo, vamos ver se você vai acertar. Fala pra mim. Olha a lucratividade desse mercado. Agora pensa comigo. Se você vende para um único cliente uma película 3D e uma capinha, se você vende a película por 20 reais, a capinha por 30,
Quanto que você consegue fazer nessa venda atendendo um único cliente? Você consegue fazer R$50 atendendo um único cliente, vendendo uma capinha e vendendo uma película. Ah, Gabriel, mas na minha região é mais barato, na minha região o povo pirateia muito, na minha região é muita concorrência, não sei o que. Beleza! Vende a capinha por 20, vende a película por 15. Você pagou 2, vende por 15, tá bom demais. Vai dar 35, tá? Pra você vender barato, barato. 35, uma capinha mais uma película. Desses 35, quanto que você precisou investir, meu amigo? Você precisou investir só R$5 para fazer esses 35, ou seja, R$30 é lucro. Por que R$5, Gabriel? Porque você pagou R$2 na película 3D, igual eu falei agora há pouco, mais R$3 na capinha. Mesmo que você pague caro na capinha, mesmo que você não encontre um fornecedor, mesmo que você não pegue o meu fornecedor que eu vou passar para você, que eu vou explicar mais sobre isso daqui a pouco, mesmo que você pague mais caro num fornecedor, você vai pagar R$5, R$6 na capinha. Olha a margem de lucro que você vai ter. Beleza, já falamos de capinha, já falamos de película, agora vamos para os acessórios. Né? Vamos falar agora de carregador, de fone de ouvido, de caixinha de som. Vou dar uma breve passadinha em cada um dos acessórios bem rapidinho, tá? Para você entender, tá? A oportunidade, a lucratividade que você tem, tá? Vendendo capinha e vendendo película e vendendo fone de ouvido, carregador e acessórios. Deixa eu chegar o quadro mais para cá um pouquinho que tá derrubando as capinhas aqui. Vamos lá então. Você sabe quanto custa o carregador para um celular? Esse daqui é um carregador V8. Esse aqui é um V8, esse aqui é um tipo C. Um carregador para celular, você vai pagar R$8 de custo, R$8, 7, R$8 de custo. E você vai vender esse mesmo carregador que você pagou 7, R$8. Você vai vender por 30, 40, 50. Aqui nas minhas lojas, esse carregador aqui eu vendo a R$50. Para falar bem a verdade para você, o preço dele é R$ 58,90. Aí o cliente chora, a gente faz R$50 redondo. Esse daqui é o carregador tipo C, Type C, para esses celulares mais atuais agora. Você vai pagar um pouquinho mais caro o preço de custo dele. Esse pouquinho mais caro que eu estou te falando, você vai pagar 10, 12 reais num carregador tipo C para celular. Para vender por 50 contos também. Ah, Gabriel, na minha cidade a turma pirateia preço, na minha cidade é muita concorrência, na minha cidade isso, na minha cidade aquilo. Beleza, meu amigo, então paga 10, paga 12. Paga 10, paga 12 e vende por 25, 30. Olha a margem de lucro. Se você vender por 30 reais, o carregador que você pagou 10, quando você vende um, você consegue comprar mais 3, meu amigo. Você vende um carregador por 30, vai lá no fornecedor e paga 10 cada um, você consegue comprar mais 3. Daí você comprou mais 3, você vai vender cada um dos 3 por 30, você vai fazer 90. Você volta lá no fornecedor, pega esses 90 reais, consegue comprar mais 9. 3 vezes 9, 27. Quando você vender esses 9 carregadores, você vai fazer 270 reais. Se você voltar lá no fornecedor de novo e investir esses 270 reais comprando o carregador a 10 reais, dá mais 27 carregador. Agora faz a conta comigo. 27 carregador vezes 30 reais cada um já dá quase R$1.000. Você começando com 10, começando com 10 reais investindo em um carregador. Olha a margem de lucro desse mercado de celulares e acessórios. Beleza. Eu tinha esquecido de falar sobre a capinha de iPhone. A capinha de iPhone você vai pagar um pouquinho mais caro, tá? Você vai pagar em torno de 5, 6 reais, no máximo 7 reais. Se você comprar com o fornecedor, que eu vou falar pra você, tá? E você vai vender essa mesma capinha por 50 reais. Porque quem tem iPhone, o cara paga 5, 6, 7, 8 mil reais no iPhone, tá? Então você vai poder cobrar 50 reais, 60 reais na capinha. Ó, essa do 15 Pro Max, pra você ter noção, aqui nas minhas lojas nós vendemos a 70 reais. 70 reais a capinha original do iPhone 15 Pro Max. 70 conto. Sabe quanto nós paga de custo? 7 reais. 1000% de lucro. Essas outras capinhas, quando não... Ah, essa aqui é do iPhone 15 também. Quando não é do iPhone 15, por exemplo, um iPhone mais... iPhone 12, iPhone 13, vai pagar 5 reais numa case original do iPhone. 5 reais você consegue vender por 50. Ah, Gabriel, de novo aquela choradeira. Você, na minha região, é muito pirateado. Na minha região, muita concorrência, não sei o que, não sei o que. Beleza, vende por 30. Você pagou 5, vendeu por 30. Uma capa que você consegue... Uma capa que você vende para um cliente, você consegue comprar mais 6 capas. Olha a lucratividade desse mercado. Beleza, já falei demais. Falei capinha, falei película, falei de carregador. Agora vamos falar de fone de ouvido.
R$3, R$4 o preço de custo de um fone de ouvido. Sabe por quanto você vai vender? Por R$20. R$19,90, R$20, R$30, dependendo da região. Vamos falar agora de um fone de ouvido Bluetooth. Sabe um fone AirDot desse da Xiaomi? Sabe qual que é o preço de custo dele? R$17, R$18. Se você pegar com o fornecedor que eu vou passar para você. R$17, R$18 preço de custo. Sabe quanto você vai conseguir vender? Nas minhas lojas eu vendo a R$58,90. R$58,90. O cliente chora, a gente faz 50 ao redondo. R$50 o fone que você pagou 17, 18 de custo. Já deu para você entender, né, a margem desse mercado. O último aqui para a gente encerrar essa parte. Estou aqui na minha mão com um cartão de memória de 32 GB e outro de 128 GB. Esse cartão de 32 GB a gente paga R$20 de custo. R$20 eu vendo por R$50. R$58,90 também. O cliente chora, eu faço 50. Vendo barato. Cartão de memória de 32 GB. Esse cartão de memória de 128 GB eu pago R$25. R$25 e eu vendo por R$100. R$109,90. O cliente chora, a gente faz R$100 redondo. De 128 GB. Olha a margem de lucro, você pagou R$25. Você vai vender por R$100 o cartão de memória de 128 GB. Um cartão de memória que você vende, você consegue comprar mais 4 cartões de memória. Você vendeu por R$100 você consegue comprar mais 4, sabendo que é R$25 o preço de custo de um de 128 GB. E aí você pega esses 4, vai vender cada um por R$100, você faz R$400. Olha só a lucratividade desse mercado. Ah, Gabriel, mas eu não sei onde comprar a capinha. Eu não sei onde comprar as películas para celular. Onde encontrar esses acessórios que você está me falando? Calma que até o final desse evento, até o final das 3 aulas dessa maratona enriquecendo com vendas de celulares e acessórios, eu vou te explicar certinho que existe um passo a passo definido certinho de quais películas você vai comprar de início, quais capinhas que vende mais para você não errar, para você não comprar o modelo errado, quais os tipos de carregador para celular que você vai vender mais, né? Nesse passo a passo que eu vou te passar através do método Smart 10K. No método Smart 10K tem tudo detalhado, tudo mastigadinho para você começar a trabalhar e já sair ganhando dinheiro nesse mercado. Ah, Gabriel, mas eu não tenho dinheiro para investir nos acessórios para celulares. Ah, Gabriel, mas como que eu vou fazer para investir nos acessórios se eu não tenho dinheiro? É aí que entra, meu amigo. É aí que entra o seu cartão de crédito. Se você tiver um pouquinho de limite no seu cartão de crédito, um pouquinho de limite que seja, você já consegue transformar esse limite do seu cartão em dinheiro no seu bolso. Você vai transformar o limite do seu cartão em dinheiro no seu bolso. Com R$200, R$300 de limite, já dá para você fazer uma compra grande de acessórios. Já dá para você comprar várias capinhas, várias películas, vários carregadores para celulares, vários foninhos de ouvido. E esses R$300 você transforma em R$1.000 rapidinho, você sabe disso. Eu acabei de falar as margens de lucro para você. Você reinveste esse dinheiro, transforma esses R$1.000 em 4.000, em 5.000 e daí por diante. Agora, se você tiver um pouco mais de limite no seu cartão, se você tiver um pouquinho mais de limite no seu cartão, por exemplo, se você tiver uns R$3.000 de limite, e se você investir esses 3.000 tudo em acessórios para celulares, esses 3.000 você consegue transformar em R$10.000 rapidinho. E eu vou te mostrar até qual modelo de capinha e até qual modelo de película você vai comprar, igual eu falei para você agora há pouco, para você não ficar com o estoque parado. E eu vou te mostrar até, né, qual modelo de carregador, de caixinha de som, quanto que você vai investir em cada coisa, nos acessórios para você vender mais rápido. Tudo isso eu vou te mostrar como vai funcionar ao longo do evento, ao longo dessa maratona enriquecendo com vendas de celulares e acessórios. Beleza? Ah, Gabriel, mas eu não tenho cartão de crédito. E agora, Gabriel? Agora complicou, eu não tenho cartão de crédito. Empresta o cartão de alguém. Empresta o cartão do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu cunhado. Dá um jeito, meu filho. Eu sei que tem gente aqui que antes você ia lá e emprestava o cartão para gastar em porcaria, para comprar o que não te dava lucro. Agora você vai emprestar o cartão para investir no seu negócio, no seu futuro, para transformar a sua vida e a vida da sua família. E essa pessoa que vai emprestar o cartão para você, essa pessoa vai ficar orgulhosa de você pela transformação sua que você vai ter financeiramente na sua vida. Isso eu estou te falando só sobre vendas de acessórios para celulares. Isso eu estou te falando, né, sobre acessórios para quem não tem dinheiro para investir em celulares.
né? Na quarta-feira, na nossa aula 2, eu vou falar sobre celulares, sobre a oportunidade que você tem de ganhar dinheiro vendendo celulares, os aparelhos celulares em si. Inclusive, eu vou te contar como que você vai conseguir ter acesso aos 30 melhores fornecedores de celulares do Brasil. Alguns deles te liberam crédito para você montar seu estoque, sem você ter nenhum real para investir. Você pega o celular do seu fornecedor, vende para o seu cliente, tira o seu lucro e depois você vai e paga o fornecedor, depois que você já vendeu o celular. Então, na quarta-feira, na nossa aula 2, depois de amanhã, eu vou te explicar sobre essa parte de vendas de celulares em si e a gente vai aprofundar mais nesse assunto de celulares. E escreve aqui no chat ao vivo para mim se você ficou com alguma dúvida. Escreve aqui para mim e a minha equipe vai te respondendo, tá bom? Vai escrevendo no chat ao vivo aqui para mim não ficar falando sozinho aqui também. Participa também, tá? E para você que deve estar pensando, mas com tanta concorrência nessa área, com tantas lojinhas de celulares, com tanta gente trabalhando nesse mercado, Gabriel, será que eu ainda consigo participar de uma fatia da pizza? Né? Será que eu ainda consigo participar de uma fatia da pizza desse mercado? E agora eu vou dar a resposta para você. Então vamos lá. Vamos lá para a resposta que eu vou te dar. Se eu moro numa cidade de 8 mil habitantes, nessa cidade que eu estou aqui agora, 8 mil habitantes, eu tenho 2 lojas físicas aqui nessa cidade. Você pensa que eu não tenho concorrente? Mesmo sendo uma cidade pequena, eu tenho sim, eu tenho vários concorrentes. Eu tenho 6 concorrentes aqui, mas mesmo que aumente a quantidade de concorrentes, ainda não é possível dar conta da demanda de vendas de celulares e acessórios, porque as vendas de celulares e acessórios estão cada vez mais crescendo. Cresce ano a ano, cada ano que passa eu vendo mais celular, cada ano que passa eu vendo mais acessório, mais capinha, mais película. E essa crescente vai continuar, pode ter certeza, porque as pessoas estão cada vez mais dependentes do celular. Igual eu falei para você no início dessa aula, tem mais celular do que gente. E se eu estou numa cidade desse tamanho, eu vendo em média de 2 celulares por dia, a gente vende em média de 50 a 60 celulares por mês, só aqui nessa loja matriz. E a gente vende em média de 300 películas, em média de 200 capinhas por mês, só aqui nessa loja, igual eu estou falando para você. Imagina você que está numa cidade maior que a minha. Claro que você vai conseguir vender até mais que eu, né, através do meu método. Talvez mais, né, que eu você vai vender por você estar numa cidade maior que a minha. Lembra que eu estou numa cidade de 8 mil habitantes. E mais um exemplo de que não importa, né, a quantidade de concorrência nesse mercado de celulares. Dá só uma olhadinha num trechinho da entrevista que eu fiz com um dos meus alunos faixas pretas, o Renan. Hoje ele está faturando em média de 11 mil reais por mês de lucro líquido nesse mercado. E eu vou pedir para a minha equipe colocar um pedacinho, um trechinho do depoimento dele, onde ele fala sobre os concorrentes dele. Dá uma olhada aí. Tem bastante concorrente aí em Itupeva, Renan? Tem bastante, Gabriel. Eu posso te falar, cara, que do início do ano até hoje, cara, acrescentaram mais umas 6 lojas desse ramo meu. Você acredita? Diz que é uma cidade interior, uma cidade pequena, tá abrindo quase uma loja por mês aí, então. Exatamente, é bem isso. Certo. E mesmo assim você tá sólido nesse mercado, mesmo assim você não se deixa levar por essas lojas novas abrindo, por esses concorrentes entrando no mercado, como que você se sente em relação a isso? Na verdade, Gabriel, eu penso dessa forma. Se tiver aqui na minha cidade 100 lojas, sem assistência, 100 lojas de celular, eu acredito que vai ter emprego para todo mundo, porque hoje a nossa cidade tem cerca de 70 mil habitantes. E provavelmente cada habitante tem um celular. Então você imagina, eu acredito, cara, que por mais que a sua região já tenha bastante concorrência, vale a pena você tentar, porque o que faz você ter bastante clientes como você vai tratar, o acolhimento que você recebe o pessoal na loja, tudo isso. Eu falo para você, pode ter mais 30, mais 50 esse ano aí, que eu realmente, eu garanto que vou continuar fazendo e vou continuar aumentando o meu faturamento. Isso é fato. Muito bom. Independente de quantos concorrentes entram no mercado. Exatamente, independente. A gente não pode ficar com medo disso. Putz, abriu mais 2, mais 3, mais 4. Deixa abrir, cara, deixa abrir.
Só vamos fazer a nossa parte, vamos fazer bem feito, atender o cliente, fidelizar o cliente, né? Muito bom. E fala para mim, Renan, qual que é o patamar de faturamento que você conseguiu atingir hoje? Faturamento líquido, dinheiro no seu bolso, não a quantidade que você vende geral na loja. Falando quanto que você está conseguindo colocar no seu bolso hoje por mês. Faturamento líquido, meu mês melhor, eu consegui colocar 11K. 11 mil reais de líquido no bolso. Líquido, exatamente. Top. Então você já conseguiu atingir a faixa preta, hoje você já pode dizer que você fatura os 10 mil por mês no mercado celular. Exatamente, graças ao MS10K. Escreve aqui no chat ao vivo o que você achou sobre esse meu aluno faixa preta, sobre o Renan, né, sobre o que ele falou sobre os concorrentes. Escreve aqui no chat ao vivo para mim ver. E eu quero que você participe também, senão fica só eu falando aqui, tá bom? Vai escrevendo aí no chat ao vivo o que você achou do que o Renan falou. Ah, Gabriel, mas para ganhar 10 mil reais por mês nesse mercado, precisa ter uma loja física. Aí é difícil, como é que eu vou conseguir pagar aluguel, água, energia, etc, para mim poder montar a minha lojinha? No meu caso, como eu te disse agora há pouco, eu comecei trabalhando no fundo do quintal da casa dos meus pais. Depois eu montei minha primeira loja física. Depois eu comprei a segunda loja, que é essa aqui agora. Depois eu montei a terceira loja. Então, o que eu quero te dizer com isso? Essa é a minha realidade. Você não precisa ter uma loja física para ganhar 10 mil reais por mês vendendo celulares. Você que não tem condição de alugar um ponto comercial, um ponto físico, não tem problema. Também é possível você chegar na faixa preta, você chegar nos 10 mil reais de lucro líquido vendendo celular e acessórios sem ter uma loja física. Se você quiser, dá para começar de casa, como o Janiel começou, sem ter loja física. Ele fazia as entregas dos celulares e dos acessórios nas casas dos clientes. O Janiel já chegou até passar fome quando ele ia fazer entrega de um celular para um cliente em outra cidade, por exemplo. Se ele tirasse o dinheiro para almoçar, já desinteirava o valor para ele poder investir, para poder comprar mais um celular com aquele lucro. O Janiel chegou até passar fome e sem loja física. Dá só uma olhada na parte do depoimento do Janiel, onde ele chegou até passar fome. Minha equipe vai colocar agora o pedacinho do vídeo dele. Eu comecei literalmente do zero, na época não tinha nada, absolutamente nada. Comecei apenas com o meu celular de uso, passei necessidade, passei fome quando eu ia para algum lugar buscar algum tipo de aparelho. Se eu comesse, eu já perderia uma parte do lucro, já não tinha mais para inteirar para comprar outro aparelho. Então, literalmente, ninguém começa assim com capital. Eu literalmente comecei do zero. Já faz bastante tempo que a gente está faturando bem mais do que 10 mil reais mensais. E o Fábio, a mesma coisa. Ele está ganhando hoje em média de 14 a 16 mil reais por mês sem ter uma loja física de celulares. Ele faz as entregas dos celulares e dos acessórios nas horas vagas do emprego principal dele. Dá só uma olhadinha nesse trechinho da entrevista que eu fiz com o Fábio, um dos meus alunos faixas pretas também, que está ganhando em torno de 14 a 16 mil por mês nesse mercado de celulares e acessórios. Porque a minha renda principal é trabalho como CLT, né? Então essa é uma das minhas rendas, que é a principal, e hoje eu vivo com uma renda extra, que é a venda de aparelhos. Rapaz, essa renda extra aí tá grande, hein, Fábio? Tá boa, muito boa. Muito Bom mesmo. Então você já é um faixa preta no mercado de celulares, você já está ganhando mais de 10 mil reais por mês líquido vendendo celular e você ainda não está só no mercado de celular, é uma renda extra ainda para você. Isso, é uma renda extra porque, assim, para todos, né, eu trabalho como CLT, sou mestre de obra aqui em São Paulo, né, então eu entrei estava meio precisando de uma renda extra e foi quando eu optei em vender alguma coisa, né, estava procurando no mercado, e aí eu comecei a vender aparelhos telefônicos, né, e aí foi onde entrou essa renda extra que deu uma alavancada. Muito bom, top demais. E fala para mim, Fábio, qual que está sendo a sua média de faturamento líquido hoje? Eu vendo hoje na faixa de 14 a 16 mil por mês de aparelhos. Rapaz, isso aí faturamento líquido no caso. Isso para mim é líquido, porque assim, tem a realidade de outras pessoas, a minha é uma, porque eu não trabalho com loja, né? Então, assim,
O meu é totalmente diferente. Eu não tenho conta de água, não tenho conta de luz, não tenho conta de telefone, não tenho empregado, então o lucro meu entra líquido. E sobre trabalhar com acessórios, é excelente porque você consegue suprir as necessidades de todo mundo. Como todo mundo tem celular, então todo mundo pode ser o seu cliente. E se você quiser, dá para começar só vendendo acessórios. Porque além de você não precisar investir muito, como eu te disse agora há pouco, ainda a margem dos acessórios é muito mais alta que a margem de lucro dos celulares. Se você quiser começar com os acessórios, você pode ir pegando o lucro das vendas dos acessórios para depois você investir nos celulares. Ou também, se você já quiser começar vendendo celulares, também é possível você já começar vendendo celular tranquilamente, mesmo sem você ter nenhum centavo no bolso para investir em estoque de celular, através dos fornecedores que vão te liberar crédito. Assim como eu falei agora há pouco para você, nós vamos falar mais sobre isso na aula de quarta-feira. Tá? A gente está quase chegando ao final dessa aula de hoje agora. E agora, novamente, eu preciso falar para você as palavras-chave secretas para você poder participar do sorteio, né, em uma vaga na minha mentoria. Tá bom? Então você vai escrever aí no seu caderno e você vai ter que me falar essa frase depois para você poder participar do sorteio. Escreve essa frase. Tá? Escreve aí. Eu já estou dentro dessa oportunidade. Eu já estou dentro dessa oportunidade. Escreve essa frase no seu caderno, depois você vai ter que me falar essa frase para você conseguir participar do sorteio de uma vaga na minha mentoria. Beleza? E agora, né, a gente está, como eu já te disse, caminhando para o final dessa aula, né? Essa aula muito produtiva, eu tenho certeza que foi muito produtivo para você, né? E na nossa aula 2, na aula de quarta-feira, eu vou te abrir as oportunidades que você tem, né, de ganhar dinheiro, igual eu já te disse, com vendas de aparelhos celulares. Inclusive, eu vou te contar sobre você ter acesso aos 30 melhores fornecedores de celulares do Brasil. E alguns deles te liberam crédito. Você vai pegar o celular com o fornecedor, vender para o seu cliente, tirar seu lucro, depois você paga, né, o seu fornecedor, sem precisar você tirar nem um centavo do bolso. Tá bom? Na aula de quarta-feira eu vou explicar sobre isso. E eu vou te explicar sobre as margens de lucro das vendas de celulares. Eu vou te explicar como fazer um combo para o cliente, que é você vender um celular para o seu cliente, vender a película 3D, vender uma capinha, né? Vender ainda um fone de ouvido para o seu cliente e ainda vender uma garantia estendida para o seu cliente. Numa brincadeira dessa você consegue ter mais de R$500 de margem de lucro na venda de um celular para esse cliente. Então, na nossa aula 2, na aula quarta-feira, eu vou te explicar sobre essa parte de vendas de celulares e aprofundar mais nesse assunto. Se você que está aqui assistiu essa aula sozinho, já conversa com a sua esposa, já conversa com o seu esposo, já fala com a pessoa que vai tirar a rodinha da sua bicicleta e segurar a sua bicicleta para você não cair. Para essa pessoa estar junto com você na nossa aula 2, na nossa aula de quarta-feira. E eu vou deixar essa aula gravada para você poder ver e rever quantas vezes você quiser essa aula até chegar na nossa aula 2 de quarta-feira. Então já chama a pessoa que vai segurar a bicicleta para você não cair, para assistir a gravação dessa aula junto com você. E já vai discutindo com essa pessoa como é que vocês vão fazer para começar. Como que vocês podem começar agora mesmo colocando a pontinha do pé na água e já entrando devagarinho nesse mercado de vendas de celulares e acessórios para celulares. Então hoje eu te mostrei o tamanho da oportunidade que está bem na sua frente para entrar nesse mercado de celulares e acessórios. E eu te mostrei as margens de lucro das capinhas, das películas, dos carregadores. E eu te mostrei que mesmo sem você ter loja física, você consegue chegar nos R$10.000 por mês, trabalhando de casa, se você quiser, sem abrir uma loja física. Só que agora chegou a hora de você aprender o jeito mais fácil de você conseguir acessar essa oportunidade. O jeito fácil, o jeito rápido e o jeito barato de você conseguir entrar nesse mercado de celulares e acessórios para celulares. E eu vou te mostrar uma sacada incrível que vai mudar a sua vida na nossa aula 2, na aula de quarta-feira. Vai ser a aula mais importante desse evento. Vai ser a aula mais importante da Maratona Enriquecendo com Vendas de Celulares. Então você que veio até aqui comigo,
já querendo esse objetivo de ganhar os 10 mil reais por mês vendendo celulares e acessórios para celulares, eu vou te mostrar exatamente os fundamentos que vão te levar para isso. Eu vou te mostrar o meu plano. Eu vou te mostrar o que eu sei que funciona e que vai transformar a sua vida. Então vem na nossa aula 2, na nossa aula de quarta-feira. Se você veio até aqui, você não pode faltar na nossa aula de quarta-feira, porque é lá que a sua vida vai mudar. Então eu te vejo na próxima aula, na quarta-feira, no mesmo horário de hoje, às 8 horas da noite. Tá? Tchau, tchau, fica com Deus e até quarta-feira. Deus te abençoe.